aula, porque aí eu fazendo... Eu vou colocar essas aulas hoje, de qualquer jeito. Ou então vou trocar de nome. Não é possível, gente. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a diabetes, então, vamos lá, vou explicar direitinho. E deixa gravado que aí vocês se lembram na hora que vocês estiverem estudando. Então, bom, o que é, na verdade, a diabetes do tipo 1? A diabetes do tipo 1 é quando você não tem insulina. Quando a insulina não é produzida. Né? A diabetes do tipo 2, você produz a insulina, o animal produz a insulina, só que os receptores para a insulina, na verdade, aqueles transportadores de glicose que existem nas células, na membrana plasmática, que são dependentes de insulina, eles não estão funcionando direito. Então, são dois tipos são dois processos diferentes, na verdade. Um não tem insulina. Não tem insulina, os transportadores, os glúteos funcionam direitinho, mas não tem a insulina para poder abrir. No outro, você tem a insulina, né? Só que o glúteo, e que na verdade é o glúteo 4, né, que é aquele que é dependente de insulina, ele não está funcionando direito. Então, você precisa de uma quantidade muito maior de insulina para poder fazer esses glúteos abrirem e aí deixar entrar a glicose. O que acontece? Aonde que a gente tem glúteo 4? Glúteo 4, ele é um transportador de glicose exclusivo de músculo, que está aqui, e de tecido adiposo, que está aqui. Todos os outros tecidos possuem glúteos que são independentes de insulina. Então, a partir do momento em que a glicose chega, está alta no sangue, eles podem abrir e deixar passar a glicose para dentro das células. No caso da diabetes, como não está entrando glicose nem no músculo e nem no tecido adiposo, é como se, para esses dois tecidos, metabolicamente falando, é como se eles estivessem, como se o organismo estivesse em inanição. Porque eles não estão vendo glicose. As células não estão vendo a glicose. Tanto a célula muscular quanto a célula do tecido adiposo, do adipócito. Então, o que esses dois tecidos fazem? Bom, se não tem glicose, então eles precisam ajudar e mandar combustível para o fígado. Então, tá aqui, ó, a glicose não entrou aqui, ó, a glicose não entrou aqui. Né? Esquece a parte de triacilglicerol, porque a gente só vai falar mesmo na parte de glicose. Os triacilgliceróis, eles também entram no tecido adiposo, mas eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Bom, então, tecido adiposo não está recebendo glicose, tecido muscular não está recebendo glicose. Qual é a função desses dois tecidos para poder ajudar a manter a glicemia? Porque para eles a glicemia está baixa. Como não está entrando glicose, então não tem glicose no sangue. Esse é o, vamos dizer, entre aspas, o raciocínio desses dois tecidos. No caso do tecido adiposo, o que ele pode ofertar, o que ele pode oferecer para ajudar na produção de energia? Ele pode ajudar mandando ácido graxo e glicerol, que é o que ele tem. Então, quando deixa de entrar glicose no tecido adiposo, o metabolismo do adipócito se modifica para poder liberar ácidos graxos e liberar glicerol também. Então, começa todo aquele processo de quebrar triacilglicerol, de fazer com que os ácidos graxos se encaminhem para o fígado, de fazer com que o glicerol vá para o fígado, se encaminhe para o fígado. E chegando lá no fígado, esses ácidos graxos, eles não vão se acumular no fígado. O que o fígado vai fazer? Vai transformar esses ácidos graxos em corpos cetônicos.
Como? Esses ácidos graxos vão passar por beta-oxidação, vão produzir acetil-CoA, e esse acetil-CoA, em abundância dentro da mitocôndria hepática, vai entrar em cetogênese e ir a beta-hidroxibutirato. Então, aí a gente vai começar a ter um aumento dos corpos cetônicos no sangue. Exatamente por causa da oxidação dos ácidos graxos que está vindo do tecido adiposo. Porque do tecido adiposo está saindo esses combustíveis porque nele não está entrando glicose. O glicerol, por sua vez, que não está sendo mostrado aqui, ele vai para o fígado e ele vai sofrer gliconeogênese, vai dar origem à glicose, contribuindo ainda mais para aumentar a glicose do sangue. Porque por que a glicose do sangue aumenta? Por que a gente entra em hiperglicemia quando ocorre a diabetes? Porque o principal, quer dizer, o principal não, mas o maior tecido que consome glicose é o músculo, porque ele é o nosso maior tecido. Então, ele precisa de uma demanda muito grande de glicose, de uma quantidade muito grande de glicose. Se você for comparar a quantidade de miócitos que a gente tem, de todos os tipos, com a quantidade de outras células, os miócitos ganham e muito. Então, quando deixa de entrar glicose nos miócitos, nas células do músculo, ela começa a se acumular muito, ela começa a ficar em grande quantidade no sangue. E aí a gente entra em hiperglicemia, que é um dos principais sintomas que a gente tem na diabetes. Bom, do mesmo jeito que o tecido adiposo, o tecido muscular, que não está recebendo glicose, porque também tem GLUT4 nesse tecido muscular, transportador de glicose, que é dependente de insulina, para ele também está em inanição, também está sem glicose. O organismo está em hipoglicemia. Então, ele tem que contribuir de alguma maneira para essa geração de energia que não está acontecendo. Para ele, né? Para o tecido muscular. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a quebrar as suas proteínas, principalmente as proteínas estruturais, começa a ocorrer transaminação, aí liberando os aminoácidos, começa a ocorrer transaminação, gerando, então, uma quantidade grande de alanina. Então, essa alanina vai para o sangue, chega no fígado, e aí, por um processo que a gente já viu de transaminação, desaminação oxidativa e ciclo da ureia, vai haver a retirada desse nitrogênio da alanina, né? A incorporação desse grupamento amino no alfa-cetoglutarato, formando glutamato, para depois ir sofrer desaminação oxidativa, e a alanina se transforma em piruvato, que pode ir à glicose por gliconeogênese, né? Aumentando ainda mais a glicose sanguínea. Então, assim, o sintoma principal da diabetes, que é o aumento da glicose, ocorre por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não está entrando glicose em um dos tecidos, que é um dos tecidos maiores que a gente tem, que é o tecido muscular. E aí, quando eu falo de tecido muscular, eu não estou classificando o tecido, é o tecido muscular em geral. Se não está entrando glicose, no tecido adiposo e no tecido muscular, esses dois tecidos vão pensar, ou melhor dizendo, por regulação, né? Porque na verdade é por regulação. Se a gente não tem insulina, o glucagon é que vai ser liberado. Por regulação, o que vai acontecer? O tecido adiposo e o tecido muscular têm que contribuir para a geração de energia. Como? Liberando os ácidos graxos, liberando a alanina. Deu para entender isso que eu falei?
Todo mundo entendeu? Digam para mim. E se não entendeu, o que vocês deixaram de entender? Mais ou menos como, Gênio? O que você não entendeu? Não, esse é diabetes tipo 1, que não tem insulina. A diabetes do tipo 2 se comporta mais ou menos assim, só que numa menor intensidade. A diabetes do tipo 2, a gente tem um aumento da insulina, um aumento da liberação da insulina, porque os glúteos 4, né, estão com defeito, né? Eles, na verdade, eu falo que eles estão cansados. Geralmente, a diabetes do tipo 2 ocorre em pessoas que se alimentam de muito carboidrato. Então, a demanda de insulina é muito grande, né? A liberação de insulina é muito grande, porque tem que estar o tempo todo abrindo os glúteos para colocar glicose para dentro do tecido adiposo, para dentro do tecido muscular. Chega uma hora em que o tecido muscular já tem muita glicose, já tem muito glicogênio, e aí vai, bem dizer, a glicose toda para o tecido adiposo, por isso que, na verdade, a gente engorda, né, nesse caso. E aí, cada vez mais, o pâncreas precisa secretar mais insulina, produzir mais insulina e secretar mais insulina para poder manter aberto esse glúteo. Isso é o que acontece no diabetes do tipo 2. Na diabetes do tipo 1, a gente não tem insulina. Então, Fábio, como a gente está em constante hiperglicemia, no caso da diabetes do tipo 1, tem que liberar essa glicose em algum lugar. Pensa, o fígado já está cheio de glicogênio, os músculos não tem como entrar glicose, e aí essa glicose fica no sangue. O que acontece? Aí agora eu quero que vocês pensem. O que acontece quando a gente começa a ter uma quantidade muito grande de glicose no sangue? Ana Luísa, FET é ácido graxo. FET, na verdade, é gordura, mas aí no caso de fatty acid é ácido graxo. Me digam, o que vocês acham que pode acontecer se eu começo a ficar constantemente em hiperglicemia? Então, o sangue ele está constantemente com uma quantidade muito grande de glicose. Pensa no que acontece quando você começa a colocar muito açúcar, muito melado num copo com água, por exemplo. Qual é a consistência desse melado? Vocês já fizeram calda de açúcar que vocês botam para ferver? Fica difícil de diluir. É isso aí, Daia. O sangue, por estar muito concentrado de glicose, fica grosso, fica denso. Gordurano. Gabriel, que palavra é essa, Gabriel? Que você inventou, gordurano? Da onde você tirou isso, garoto? Gordurano. Gordura no. Ácido graxo. Fatty acid é ácido graxo. Gente do céu, gordurano. Vocês estão dormindo em pé, hein? E eu que passo a noite em claro, vocês que estão dormindo em pé. Aí, deixa eu continuar falando do negócio da glicose, da hiperglicemia, que eu estava falando. Então, quando a gente acumula muita glicose no sangue, ela começa a ficar denso, né? Ficar concentrado. Ficar como se fosse uma calda de açúcar. Aí, o que vai acontecer se o sangue ficar grosso? Existe um mecanismo que o corpo faz para evitar, o sangue não pode ficar grosso, porque vai dificultar as trocas entre as células, né? As trocas de compostos mesmo. Tanto vai ser difícil colocar as coisas no sangue, das células para o sangue, quanto vai ser difícil absorver as coisas do sangue para as células, quando está muito concentrado.
E aí, o que as células vão começar a fazer para poder tentar reduzir aquela densidade de glicose? Vamos ver se vocês estão ligados. Pensa no mecanismo para poder diluir esse sangue aí, que está concentrado de açúcar. E já vou explicar por que a gente tem glicose na urina também. Mas é porque a gente precisa liberar mesmo o açúcar. E aí, o que vai acontecer? Não. As células elas têm uma concentração fixa, né, para usar glicose. Não tem como entrar mais glicose nas células se a gente tem muita glicose. Mas existe uma coisa que se chama... Vocês sabem o conceito de osmose? Então, o que acontece na osmose? Me expliquem a osmose. O mais concentrado vai para o menos concentrado, né? A solução vai para o meio mais concentrado. Quer dizer, na verdade, assim, dependendo do caso, o mais concentrado vai para o menos concentrado. Só que como a gente tem uma membrana, né, que não deixa passar soluto, né, o que está mais concentrado nas células? A água. E a água consegue passar pelas células, pela membrana da célula. Então, vai sair água dos tecidos, vai passar para o sangue para tentar diluir aquele sangue. Então, a concentração de água no sangue vai aumentar, a concentração de água nas células vai diminuir. As células vão entrar num processo de desidratação. O organismo vai desidratar. Se o organismo vai desidratar, lá no centro nervoso vai apitar assim um sinalzinho: opa, vamos precisar tomar água. E aí o diabético bebe muita água, exatamente por causa disso. E aí, bebendo muita água, aumenta ainda mais o volume de água no sangue, e aí ele vai começar a fazer muito xixi. Nessa história de fazer muito xixi, na urina, vai sair a glicose. O rim vai permitir que a glicose saia exatamente para tentar equilibrar essa história toda. Então, a glicose vai começar a sair na urina para tentar diminuir aquela concentração no sangue e acabar com essa história dessa desidratação que está ocorrendo nas células. Deu para entender isso? É toda uma jogada metabólica para poder, fisiológica, para poder voltar ao normal. Beleza. E quem foi que me perguntou sobre a glicose na urina? Foi Fábio? Foi. Deu para entender, Fábio? Beleza. Então é isso que acontece. Aí, assim, por que o diabético do tipo 1 precisa tomar insulina? Porque ele precisa reequilibrar isso, porque ele não tem insulina mais. Quer dizer, ele deixou de produzir insulina. Muitas vezes esse deixar de produzir insulina pode ser por algum tipo de destruição do pâncreas, um câncer, por exemplo. Muitas vezes é um defeito genético, né? Então, o organismo ele já nasce sem a produção da insulina, então ele vai ter que se abastecer de insulina de maneira exógena, né? O tempo todo para poder contrabalançar isso aí. Se ele
se ele tiver uma alimentação, se o animal tiver uma alimentação saudável, com uma quantidade baixa de carboidrato, para evitar a grande chegada de glicose no organismo, e ele tomar insulina constantemente, ele consegue equilibrar. Daia, eu não sei direito o processo, mas esse mecanismo aí de cicatrização que fica prejudicado é por causa da densidade do sangue, por causa da glicose. Porque o processo de cicatrização ocorre... Eu cheguei a explicar para vocês, né? Quando rompe o vaso, que vem as células para poder fazer o trombo. Ali é o início da cicatrização, né? Para fechar, e aí vai vindo mais células para poder fazer o fechamento do buraco, né? Que tem ali. Então, esse processo de cicatrização é prejudicado pela densidade do sangue, que dificulta a chegada das células para ocorrer a cicatrização. Não sei se existe mais coisas aí por trás. Eu só sei que uma das primeiras etapas, que é exatamente a formação do trombo, fica prejudicada por causa da concentração de glicose no sangue muito alto. Certo? Então vamos lá, olha só. Copiar esse esquema e fazer obesidade e inanição. Qual é a diferença? O que vai acontecer na obesidade? Muita glicose chegando, muito ácido graxo chegando, muito aminoácido chegando, em excesso, em exagero. Lembrando que a glicose a gente não pode perder. Então, na obesidade, quem vai estar frenético funcionando vai ser o tecido adiposo. Que o tecido adiposo ele vai ter que pegar aquela glicose, metabolizar, gerar acetil-CoA para sintetizar ácido graxo e armazenar na forma de triglicerídeo. Então, o principal tecido, no caso da obesidade, metabolicamente falando, é o tecido adiposo. E outra coisa, como está chegando muito aminoácido, esses aminoácidos que não forem utilizados, eles precisam ser degradados. Então, eles precisam ser degradados como? Lá no fígado, pelo mecanismo que a gente já aprendeu. Vai chegar no fígado, vai desaminar, vai pegar, vai transaminar com alfa-cetoglutarato, virar glutamato ser desaminado, a ureia ir para o ciclo da ureia, e o restante ser utilizado para produzir glicose, por gliconeogênese. E aí aumenta mais ainda a glicose. Só que aí o tecido adiposo vai estar funcionando e armazenando isso tudo. Então é isso que acontece no caso da obesidade. No caso da inanição, é exatamente ao contrário. Quem vai estar funcionando? A inanição, assim, tem etapas, né? Na primeira etapa da inanição, vocês podem desenhar só a primeira etapa. Na primeira etapa da inanição, o que está acontecendo? Proteólise. E aí, quem vai estar responsável por ajudar o fígado é o músculo, é o tecido muscular. Então, na inanição, a gente tem proteólise, liberação dos aminoácidos na forma de alanina, a alanina chegando no fígado, sofrendo transaminação para o glutamato, o piruvato que sobrou vai por gliconeogênese à glicose, e o glutamato que foi produzido vai para a excreção. Então, esses são os principais metabolismos e os tecidos que estão funcionando, tanto na obesidade quanto na inanição. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque a gente tem coisa para fazer. Deixa eu falar uma coisa. Eu preciso manter esse esquema para vocês verem, porque senão eu não consigo fazer nada no computador, né? Eu quero ver se eu consigo botar os vídeos para vocês. Vou deixar esse esquema até umas 9h15 e aí depois eu vou tirar para vocês poderem fazer a obesidade e inanição. Certo?
Pode ser? Via? Não, nem via. Essa semana eu estava pegada com outras coisas. Nesse final de semana que vou concluir as notas de vocês. Vou passar o final de semana vendo o mapa metabólico e terminar os casos clínicos. E aí eu quero segunda-feira mandar todas as notas para vocês. As notas dos que vale como prova, né? Que são dos objetivos de aprendizagem, as notas do caso clínico, e vou dar ok para vocês sobre as laudas de vocês, que vocês fizeram. Já botei no SIGA a aula de fermentação, a aula de metabolismo de lipídio, que eu acho que eu não tinha posto, e a aula de alguma coisa que ficou faltando. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Tô aqui, viu? Vocês podem me chamar.
Capistar, 57 miligramas.
Professora, no mapa da obesidade, é para botar como se a pessoa tivesse acabado de se alimentar também? Quer ficar aqui comigo? Quer ração? Oh, meu Deus do céu, você quer ração, Daniela? Oi? A Daniela está morrendo de fome, né? Os três estão morrendo de fome. Bota ali pra eles. O meu microfone da aula está aberto. Ó. Tá melhor? Estão desesperados. E aí, meninos, eu posso tirar já a figura? Ô, Cris, Oi, foi mal, é que eu tava lá vendo os gatinhos. na obesidade é para colocar o organismo depois dele se alimentar ou ele meio que com a barriga vazia? Depois dele se alimentar, muito, 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 muito. Entendi. Obrigado. É um pós-absortivo exagerado. Tá. Meninos, eu vou tirar o. Eu vou tirar para ver se eu consigo mandar as aulas gravadas para vocês, tá? Mas eu continuo aqui.